Irmãos, glória a Deus, nós estamos na série Nos Passos da Fé, semana passada nós já pregamos uma mensagem a respeito disso, e sobre a semente, o coração. Essa noite nós vamos falar sobre o senhorio de Cristo. Para a glória do Senhor, nós vamos dar entendimento o que significa reconhecer o senhorio de Cristo na caminhada da fé. A caminhada da fé, ela é um desafio, é um percurso longo, A nossa fé é um percurso que vai levar-nos à eternidade, e nós não sabemos quanto tempo nós precisaremos dela. Se é 10, 20, 15 anos, 30 anos, 50 anos. Eu costumo dizer que eu vou precisar da minha fé há uns 60 anos. Porque eu falo assim, que se o senhor não voltar antes, eu quero morrer com mais de 80, eu me converti com 20, então me converti com 18, então mais de 60 anos aí eu vou precisar dessa fé. E eu quero falar mais um passo dessa fé. Nós precisamos entender que nessa jornada, nós não somos de nós mesmos. Quantos entendem isso? Que a partir do momento que você conhece Jesus, você não é de você mesmo. Os nossos desejos não são os nossos desejos, não pode ser. Tem que ser aquilo que Cristo nos chamou para ser e para viver, porque Cristo é o Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Esse mês serão 4 mensagens no livro de Lucas. Nós começamos o culto aqui, nós fizemos 4 mensagens no livro de Mateus, mês passado 4 mensagens ou 5 no livro de Marcos. Hoje, esse mês de maio, nós temos 4 mensagens no livro de Lucas. Então, Lucas capítulo 9, versículo de número 23 e 27. Aqui, depois de um diálogo, depois da confissão de Pedro, que diz que Cristo era o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, Jesus vai direcionar o seguinte, no versículo 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, na glória do Pai e dos santos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém? Irmãos, seguir a fé verdadeira é andar na direção da cruz. Seguir a fé verdadeira significa renunciar a todo desejo, a todo ego, a toda confiança que temos em nós mesmos. É negar a nós mesmos. Reconhecer o senhorio de Cristo é um dos passos da fé. Quantos acreditam que Cristo é o Senhor? Quantos acreditam que Cristo governa sobre todas as coisas? Cristo governa. E o primeiro passo que ele diz para nós é: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Ô palavrinha difícil, O que é negar a si mesmo? O que é negar-se? Negar-se a si mesmo é sair do trono do seu coração. Quem já viu aquele desenho no evangelismo, que no coração, no centro, tem uma cadeira onde o eu senta ou o Cristo senta? É justamente isso. É deixar Cristo sentar. É dedicar o seu direito ao Senhor. Eu não tenho direito, quem tem o direito da minha vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que controla a nossa vida. Negar-se a nós mesmos, negar-se a si mesmo, é dizer: Senhor, eu não quero mais viver o que eu penso, o que eu acredito. O Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador.
Nos passos da fé, negar a si mesmo vai determinar que vivamos de forma agradável ao Senhor. É o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo é viver, é entregue com uma entrega renunciada a Cristo. Entrega-se, renuncia a sua vida a Cristo. Sacrifício, irmão. Não é fácil viver para o Senhor. Nós nos sacrificamos para tantas as coisas, mas nós precisamos entender que Deus já fez tudo o que tinha que ter feito por nós. Agora é só nos entregarmos a Ele. É só dizer: Senhor, cuida da minha vida. Sabe? Nós não podemos mais caminhar na nossa própria força. Nós precisamos caminhar na força de Cristo. Cristo está ao nosso lado. Nessa renúncia, nesse senhorio de quem Cristo é, desse senhorio do favor de Cristo sobre nossas vidas, é dizer: Senhor, o Senhor é tudo. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Salvador, o Senhor é aquele que entregou a sua vida por mim. É para ti que eu vou viver. É dizer: Senhor, eu viverei 100% da minha vida a ti. Esse é o maior desejo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, meu irmão, minha irmã. Fazer: Senhor, nos passos da fé, eu quero me dedicar ao Senhor. Por que nós devemos viver assim? Por que isso é necessário? Primeiro, porque o coração do homem é enganoso, é corrupto. O nosso coração nos engana. Às vezes a gente quer coisas que Deus não quer para nós. Às vezes a gente anseia coisas que não é de Deus para a nossa vida. E se a gente luta por isso, se a gente corre atrás disso, se a gente é guiado pelos nossos sentimentos, vai dar problema. Lembramos de Abraão. Lembramos de Judas. Lembramos de Pedro em umas determinadas fases da sua vida. A ponto de Deus, de Cristo olhar para Pedro e dizer: olha, arreda de mim, Satanás. Interessante que Jesus expulsa Satanás e não Pedro, né? Pedro era discípulo de Cristo e deixou ser usado, mas Pedro continua, Satanás vai embora. E a gente precisa entender isso, que se a gente deixa o nosso coração ser tomado, nós vamos dar errado. Por isso que é necessário negar-se a nós mesmos. Por isso que negar nós mesmos é necessário. Por quê? Porque o reino de Deus pertence àqueles que são humildes, que são quebrantados, aqueles que entendem que por si só não podem conduzir a sua vida. Nos passos da fé, reconhecer o senhorio de Cristo é dizer: Senhor, eu não consigo viver para mim, comigo mesmo. Eu não consigo determinar o meu futuro, porque toda vez que eu determinar o meu futuro vai dar problema. Mateus capítulo 5 vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Humilde de espírito é saber o seguinte: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, e quando nós conhecemos a Jesus de fato, quando nós temos um encontro com Cristo de fato, a primeira pergunta ou a primeira frase que vem na nossa vida é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque quem sou eu? Um pobre homem, uma pobre mulher que conheceu a Cristo. Quem sou eu? Nós precisamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ser humilde é dizer: Senhor, aquela coroa que eu achei que era minha, a conquista que eu achei que era minha, é sua. É o Senhor que vai nos conduzir, é o Senhor que vai nos direcionar. Irmãos, nós devemos perguntar para nós com sinceridade: em nossas decisões diárias, quem tem sentado no trono? No trono do nosso coração, é Cristo que governa ou é o homem que governa? No trono das nossas decisões, quem tem governado? O meu desejo ou o desejo de Cristo? A pergunta que fica, outra pergunta
Estamos dispostos a abandonar nossos planos, sonhos e vontades, se Jesus lhe pedir? Tem uma música que diz, né? Eu chorava com essa música, irmãos. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Quem lembra dessa música? Eu não vou cantar aqui, porque se eu cantar, vocês vão entender qual música é. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Nós cantamos que vamos abrir mão, mas quando as coisas começam a dar errado, a gente faz de tudo para não dar. Será que se Deus te pedir hoje o seu emprego, você sairia dele? Eu não conheço ninguém que deixou o emprego para servir a Cristo. Eu conheço pessoas que quebraram e começaram a servir a Cristo. Eu, particularmente, não conheço. Com certeza tem gente que já fez isso. Que já vendeu tudo, falou assim, eu vou servir a Cristo. Irmão, você tem que estar muito determinado. Talvez se você chegasse na minha sala e pedisse um conselho, eu falaria, calma, irmão. Como pastor, falei, calma, irmão, você tem uma família para cuidar, você tem filhos para tratar, é isso mesmo que você quer? Não, pastor, Deus está mandando. Eu falei, então vai. Só quem tem uma experiência convicta com Deus, só quem consegue entender o seu chamado, consegue largar tudo que tem para servir a Deus. Será que você chama de fé apenas uma religião confortável ou uma verdadeira rendição? Fé não é ter uma religião. Fé não é participar dos cultos. Fé é entender que o Senhor está cuidando da nossa vida e da nossa história. Fé é entregar tudo. Tudo que somos, tudo que temos, para agradar ao Senhor, irmão. Não importa o preço que você vai ter que pagar, não importa os desejos que você vai ter que abandonar, é só dizer, Senhor, eis-me aqui. Cada dia que passa, me bate um sentimento de que nós somos a geração do fim. Nós somos a geração do fim. Eu já falei aqui várias vezes e torno a repetir, queria que não fosse. Mas se Deus nos chamou para esse tempo, é para esse tempo que nós vamos viver. Se Deus chamou nossos filhos para esse tempo, é para esse tempo que nós vamos educá-los. E diante desses fatos, nós devemos tomar algumas decisões. Cristo de fato é o Senhor? Cristo de fato é aquele que reina? Sabe, temos vários homens que de alta confiança se renderam totalmente. Lembra do apóstolo Pedro? Está forte o cheiro, irmão? Se vocês quiserem abrir a janela para dar uma circulada, eu acho que fica um pouquinho mais de vento, mas pelo menos acho que circula o cheiro da fumaça. Vocês sabem, se quiser abrir, pelo menos nós sente um pouquinho de frio, mas pelo menos circula mais. Vocês querem abrir ou querem ficar fechado? Se fechar isso aqui, fecha e liga o ventilador? Não precisa. Para você que está nos vendo na gravação, é que teve uma queimada aqui, um cheiro muito forte aqui na igreja de fumaça. Amém? Nós temos aí uma média de 50 gravações por vídeo, visualizações. Oh, glória! Irmãos, Pedro, nos últimos dias de Cristo, na crucificação, quando Jesus é preso, Pedro sai de perto. Pedro não estava com medo de morrer. E de fato, todos os discípulos estavam, menos João, estava mais próximo. João estava ali, próximo de Cristo, acompanhou o tempo todo. Quando Pedro foi questionado, ele nega Cristo por várias vezes.
E Pedro, essa autoconfiança vai resolver depois de alguns dias, quando Jesus aparece para ele, e as 3 perguntas mágicas, né? Tu me amas? Tu me amas? Pedro passa por esse processo de transformação. Pedro passa por esse processo de identificação de quem ele era e quem ele se tornaria. Olha, irmão, Cristo voltou para transformar Pedro de fato. Sabe que nós vamos entender que o Evangelho, a vida no Senhor, não é sobre o que eu posso fazer, mas é o que Ele fez por mim. Entender o senhorio de Cristo é você entender o tanto que Cristo mudou a sua vida, o tanto que Cristo transformou a sua vida e o tanto que Deus vai fazer. E não é pela nossa força, mas é pela força do reino de Deus. Eu estou vendo uma conferência, está tendo uma conferência lá na Igreja Batista, Primeira Presbiteriana de Pinheiros, sobre plantação de igreja. Engraçado que Paulo Mazzoni estava falando hoje à tarde, ele falou uma frase que eu achei interessante, ele falou o seguinte: olha, quem é responsável por fazer discípulos? Quem é responsável por fazer discípulos? Nós. E quem é responsável por edificar a igreja? Cristo. Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, mas ele diz: portanto, vocês vão e façam discípulos. Nós precisamos entender que o nosso chamado é fazer discípulos, é pregar o evangelho, é fazer discípulos. Cristo não vai fazer discípulos, Cristo vai edificar a igreja. Só que nós estamos transferindo, nós queremos edificar a igreja. Nós queremos fundar pilares, nós queremos fazer um monte de coisa, sendo que nós devemos ir atrás dos discípulos e Cristo edifica a igreja. Eu achei fantástico isso. Quando a gente perde muito tempo querendo edificar a igreja, querendo deixar o negócio tudo pronto, tudo preparado, Cristo fala assim: olha, faça discípulos. Discípulos que façam discípulos, que vai replicando isso e que vai. É um negócio a gente pensar. Por quê? Porque não é por nossa força, é pela vontade dele. É a força dele, é ele que nos capacita, é ele já nos comissionou, ele já nos chamou, ele já nos direcionou. Vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho, vão a toda criatura. Nós precisamos entender, irmãos, que não é nada sobre nós. Negar a si mesmo é sair do centro para que Cristo reine. Negar a si mesmo é confiar mais em Deus do que a si mesmo. Negar a si mesmo é o primeiro passo verdadeiro dos passos da fé. Amém? Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos negar a nós mesmos. Dizer: nós não podemos nada, nós não somos nada, nós não temos nada. Cristo é nosso Senhor. Segundo, tomar a cruz. É outro passo. Tomar a cruz, irmão, não é apenas aceitar as dificuldades, os sofrimentos. Tomar a cruz é aceitar a morte do eu. O seu eu precisa morrer. Nós precisamos entender que todos os dias o velho homem precisa morrer. A gente entende que cruz, na época de Cristo, era o pior das coisas. Maldito homem que for pendurado no madeiro, maldito morte, a morte de cruz. É terrível morrer numa cruz. É terrível ser crucificado, e de fato, quando alguém carrega uma cruz, ele sabe que está indo morrer, ele sabe que vai ser doloroso, ele sabe que a poucos passos dessa caminhada já não vai mais existir aqui na terra. Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos ao pecado como escravos. Irmãos, seguir a Cristo, ser crucificado, é entender que a minha vontade natural está mortificada com Cristo. Por isso que Cristo tem que ser o Senhor. Por quê? Porque a nossa morte foi crucificada com Ele. A nossa vontade, os nossos desejos estão submissos aos desejos de Cristo. Nos passos da fé, a nossa morte, o tomar a nossa cruz é dizer o seguinte: olha, a minha vontade, o meu desejo é fazer o que Cristo ordena. Não tenho mais
mais orgulho, não tem mais justiça própria, não tem mais coisa boa nenhuma. Tudo é Cristo reinando em mim, irmãos. E o homem e a mulher que chega nesse perfil, o homem e a mulher que chega nessa maturidade, ele vai estar vivendo Cristo na vida dele. Revestivos, pois, de Cristo. Você tem noção disso? Estava conversando com o pastor Dinal essa semana, a gente foi no culto de pastores do Compel, e o pastor Dinal falou que Deus deu esse texto para ele na hora da oração, e ele falou assim: Deus, o que é isso? Revestir de Cristo, revestir de Cristo. Aí ele fala que, nas experiências dele, né, que ele estava orando e quando vê, parece que uma capa veio sobre ele assim, e ele começou a chorar, e falou assim: eu me senti cheio de Cristo, e quando eu fui revestido por essa capa, eu era um homem pequenininho, mas revestido de Cristo. Essa foi a experiência que Deus deu para ele. Eu falei assim: meu Deus, é assim que nós precisamos entender. Ser revestido de Cristo é quando Cristo está tudo, Deus te enche, te veste dele, e você não é mais o que você pensa, o que você quer, o que você deseja, você é o que Cristo deseja sobre a sua vida. Irmão, é dizer o seguinte: a vida que eu quero viver é Cristo que está vivendo em mim. Tomar a sua cruz é dizer: Senhor, eu estou pronto para morrer. Por que isso é necessário? Porque seguir a Cristo sem cruz é seguir um Cristo inventado, é seguir um Cristo religioso, é seguir um Cristo que não morreu, é seguir um Cristo que não mostrou a realidade daquilo que é segui-lo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe passos da fé sem renúncia. Se a gente for pegar vários homens da Bíblia que viveram dessa forma, na verdade todos homens e mulheres, tomaram a sua cruz. Não vai ser diferente, irmão. É o que eu sempre digo aqui: você está escrevendo a história de agora, vocês são cristãos que Deus colocou para esse tempo. Quantos têm noção disso? Isso é muito forte, irmão. Por que isso é necessário? Porque a cruz é o caminho da verdadeira liberdade. Quando de fato eu morro, quando de fato eu estou morrendo para Cristo, aí que eu estou vivendo. Aí que de fato eu estou conhecendo o que é viver, diferente do mundo, diferente das corrupções, diferente de tudo aquilo que o mundo oferece para nós. Quando eu tomo a minha cruz, quando eu sigo os caminhos de Deus, eu falo assim: olha, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas diz isso. Nos passos da fé, Cristo vai ter que viver em você, senão não vamos dar conta. Nos passos da fé, Cristo vai se mostrar real e verdadeiro sobre nós. A pergunta que fica para nós é: quais áreas da nossa vida estão resistindo à cruz? Vou, mas não vou. Eu quero ir, mas não vou. Quais áreas da nossa vida está impedindo de chegarmos até a cruz? Quais pecados ali secretos de estimação que nós não levamos para a cruz, que nós não choramos, que nós não profetizamos sobre eles? Irmão, ore pelos seus pecados, para que Deus tire de você. Não queira vencer sozinho. Chega diante de Deus e fala assim: Deus, tem misericórdia de mim, eu tenho esse pecado, eu tento desviar dele, mas eu não consigo. Nós não oramos, irmãos, nós nos acostumamos, nós deixamos nos levar. A pergunta para nós é: você está disposto a sofrer as perdas por amor a Jesus? Sabe, nós precisamos carregar nossa cruz, irmão. Nós precisamos nos entregar. Quantos conhecem o Simão Cirineu? O homem que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, forçado pelos soldados. Mas a palavra diz que depois eles se tornaram cristãos. Marcos capítulo
15, versículo 21, cita que seus filhos foram indicados como um dos primeiros cristãos. Ele carrega a cruz e a sua família se entrega ao Senhor. Às vezes Deus coloca algumas cruzes inesperadas na nossa frente. Algumas coisas nós devemos carregar, mas são coisas que vai transformar a nossa história, transformar a nossa vida. Sabe? A nossa aceitação fiel da cruz do Senhor sobre nossas vidas vai transformar em grandes coisas na eternidade ou até mesmo na nossa vida aqui na terra. Levar a cruz do Senhor é dizer: Senhor, eu estou disposto a me entregar 100% ao Senhor. Eu estou disposto a morrer para que eu possa viver nos passos da fé. Irmão, não desanime da sua vida. Não desanime da sua história, da sua caminhada. Não desanime daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não desanime do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos dará vitória no dia dele. Deus nos dará vitória no dia dele. Morra mesmo. Tenha prazer em morrer para o mundo. Tenha prazer em morrer pelos pecados. Tenha prazer. Por quê? Porque morrendo pelos pecados, você vai ver Cristo vivendo na sua história. A satisfação vai ser outra. Quando nós entendemos uma cruz, é lugar de choro, irmão. A gente chora. A gente sofre. Nós choramos porque nós queremos abandonar o pecado. Nós choramos porque a cruz talvez está pesada. Nós choramos porque o problema está difícil. Mas a satisfação e a alegria que nós temos em Deus tira todo aquele peso, tira todo aquele estresse do dia a dia, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Com quando teve a experiência de entrar chorando na presença de Deus e sair aliviado? É maravilhoso a gente descansar no Senhor, a gente entregar a nossa vida a Deus e falar: Deus, eu não estou aguentando, essa cruz está pesada, mas Deus vai dar livramentos. Irmãos, terceiro passo dessa noite: seguir a Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo é muito mais do que admirá-lo. Seguir a Cristo é muito mais do que dizer que Ele é um bom mestre. Não esqueça a palavra do pastor Davis aqui, sobre mestre e Senhor. Foi a primeira vez em 20 anos de ministério que eu ouvi essa palavra, você acredita? Com certeza alguém já deve pregado isso outras vezes, né? Mas foi a primeira vez que eu ouvi. É diferente, irmão. Cristo não é seguir por quem Ele é, sem pecado. Não, é segui-lo porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É acreditar que Ele é real. É acreditar que Jesus está vivo, que Cristo está sentado à direita de Deus, que Cristo veio à terra e ressuscitou. Seguir a Cristo é andar onde Ele anda, é viver como Ele viveu, é amar como Ele amou, é sofrer se necessário como Ele sofreu, é tudo. Seguir a Cristo é viver diretamente, é deixar Ele cuidar da nossa vida e falar assim: eu quero viver tudo que o Senhor viveu. Quantos queriam curar alguém como Jesus curou? Levanta e anda. Dá uma cuspida no chão, fazer um barro e passar no olho de alguém na rua aí. Libertar os endemoniados. Quantos queriam? Todos nós queríamos, irmão. Todos nós queremos. Oramos por isso. Mas todos nós queremos sofrer como Cristo sofreu? Todos nós queremos estar onde Ele está? Servir como Ele serviu? Essa é a ideia do chamado de Cristo para nossas vidas, é fazer tudo que Ele fez, e fazer o que Ele fez em todas as áreas, é estar em Cristo. Nos passos da fé, nós vamos passar por todas as crises, por todos os momentos que Cristo passou. Se necessário suar sangue, nós suaremos sangue.
Nós não vamos desanimar, nós não vamos parar, nós vamos continuar firmes servindo ao Senhor, independente do que estiver acontecendo. Por que isso é necessário? Porque a fé verdadeira é dinâmica e não estática. A fé verdadeira, ela vai fazendo, ela vai andando, ela vai prosseguindo cada dia na direção de Cristo. A fé verdadeira, ela prega para todo mundo. Ela prega, você está em qualquer lugar que você estiver, você está falando de Cristo para as pessoas, você está evangelizando, você tem oportunidade de ensinar que o Senhor é o Salvador. Irmãos, todos nós precisamos de uma coisa, e essa coisa se chama Cristo. Todos nós, a humanidade inteira, qualquer pessoa, isso é comum. Ah, não, esse aqui precisa ser curado, esse aqui precisa de cura, esse aqui precisa de dinheiro, esse aqui precisa de um trabalho novo. Não. O que toda a humanidade precisa é de Cristo Jesus. E segui-lo é mostrá-lo para todos. A nossa fé, ela vai passo a passo, ela vai caminhando, o Senhor vai edificando a igreja, o Senhor vai ensinando, o Senhor vai aumentando na igreja. Precisamos segui-lo da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Sabe? Seguir a Cristo é entender que vai ter momentos e momentos, que na caminhada Ele vai ter que fugir, na caminhada Ele não pode se expor, na caminhada Ele espera o momento certo. Seguir a Cristo é entender que é uma jornada longa. A salvação é um evento, a salvação ela tem dia e hora. A conversão, o dia que você converteu, há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 5 meses, ela tem um dia, uma hora marcada. A salvação ela é um evento mesmo. Mas a caminhada é uma vida. Nós vamos seguir a Cristo numa vida. Nós vamos andar com Cristo diariamente. Nós vamos fazer o que Jesus fez. Quem escreveu o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? É o famoso aí. Quem que é, pastor? Você quase falou. Ele é famoso. Em seus passos, o que faria Jesus? É justamente isso, irmão. É você todos os dias falar assim: o que faria Jesus nesse jeito? Sabe por que seguir a Cristo é importante? Porque Ele é o único caminho seguro. Seguir a Cristo é a única segurança que precisamos ter. Achou? Quem? Charles Chaunton. É o Charles lá. Sabe por quê, irmãos? Só Ele pode nos levantar quando nós caímos. Só Ele pode ser o socorro presente. Seguir a cultura é se perder. Seguir os prazeres do mundo é se perder. Seguir a Cristo é andar na luz sem tropeçar. Seguir a Cristo é saber que Ele é a luz do mundo. Quem anda com Ele, quem segue Ele, não estará em trevas. Nos passos da fé, seguir a Cristo é sinal de claridade, é sinal de luz, é sinal de direcionamento, é sinal de estar com o Senhor. Sabe? Nos passos da fé, seguir a Cristo é escolher ser servo em um mundo que ama ser Senhor. Jesus nos ensinou a servir. Seguir a Cristo é falar assim: olha, eu preciso servir. Eu preciso servir a minha comunidade, eu preciso servir a minha igreja local, eu preciso servir a minha família, meus filhos, minha esposa. Irmão, você imagina se todo mundo servisse igual Cristo serviu? Imagina, irmão. Se todo mundo se entregasse ao seu irmão como Cristo se entregou. Jesus dormia na hora que ia atravessar o barco. Jesus dormia nas horas de ter que sair de um lugar para o outro de barco.
Jesus não tinha tempo, Jesus estava o tempo todo ali no seu ministério, servindo a ele, ao povo, servindo aos irmãos. Sabe, seguir a Cristo é escolher a cruz quando o mundo escolhe o descanso, o conforto. Seguir a Cristo, meu irmão, é você pegar a sua agenda semanal e dizer o seguinte: olha, a minha agenda tem um propósito: servir a Cristo. Quando você está com a sua família, quando você está comendo com seus familiares, filho, esposa, você está servindo a Cristo. E tem que fazer tudo com entendimento. Quando você está no seu trabalho, você está servindo a Cristo. Quando você está aqui com os irmãos, você está servindo a Cristo. Talvez tenha irmão aqui hoje que precisa de um abraço seu, de um toque, de um aperto de mão, de uma palavra. Ora na sua casa, antes de vir para o culto, fala assim: Deus, me dá uma palavra. Aí Deus vai te dar uma palavra. E você vai dizer, você vai para todo irmão, alguém vai acertar. Ou Deus já vai te dar o irmão. Ué. Porque ele não sabe quem está precisando de uma palavra. Deus, você vai chegar para o seu irmão aqui, irmão, Deus vai abrir uma porta para você. Irmão, Deus vai abençoar a sua família. Irmão, Deus vai te curar. Uns vai falar assim: vai curar? Amém, recebo. Mas talvez vai ter alguém aqui que veio para o culto, que está com um laudo médico e que ninguém sabe, que ele está orando ou ela está orando e clamando por uma resposta de Deus, e Deus vai te usar. Isso é servir a Deus. Por isso nós não podemos vir no culto e sair correndo. Já viu que tem gente que acaba o culto? Porque Deus quer te usar. Deus quer que você seja instrumento dele. Deus quer que você abençoe o povo. Seguir a Cristo é escolher a verdade em um mundo de mentiras. Servir a Cristo é escolher a vida eterna em um mundo que caminha para a morte. Isso é servir a Cristo. E nos passos da fé nós devemos servir a Cristo, diferente de um jovem rico na Bíblia que nós já conhecemos. Sabia tudo, conhecia os mandamentos, sabia tudo, mas na hora de entregar a sua vida a Cristo, a hora de deixar as riquezas, não deu conta. Não deu conta. Eu tive um pastor, irmão, estou pensando aqui na data, não lembro quando ele converteu, mas foi para mais ou menos 1990, alguma coisa, ou antes. Ele falava para mim, ele comentou com a gente que o dízimo dele, naquela época, ele mandava a secretária fazer e só avisar ele que não queria saber o valor. Era mais ou menos em 1990, alguma coisa, um cheque de R$200 mil, era o dízimo dele. Tem noção disso? 1990, R$200 mil. Ele tinha uma loja de venda de peça de carros em São Paulo. Vendia muito. Faturava aí 2 milhões por mês naquela época. Uma vida totalmente esplêndida. E Deus chamando para a obra. E mês a mês, a secretária dele falou assim: Paulo, eu falei o nome, pastor Paulo. É o pastor Paulo. Não, mas é pastor. Eu falei assim: Paulo, a gente já mandou o dízimo. Quanto? 200? 180? E assim foi. A ponto dele não ir e ele viver de cesta básica que a igreja tinha que dar para ele. Poucos anos. Tem noção disso? De um dízimo de 200 mil a viver de cesta básica da igreja. Bom, o Senhor fez a obra, converteu todo mundo, Deus abençoou, fez grandes obras através da vida dele, trabalhou como pastor depois por mais de 30, 40 anos.
Não, mentira. Por mais de 15, 20 anos trabalhando como pastor. E aí? Sabe? Jesus não pode ser somente um cara bom, um cara que nos abençoa. Jesus tem que ser a nossa melhor e maior escolha. Porque Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e se precisar te quebrar, Ele vai te quebrar. Vai te moer, vai me tratar. Se eu ficar muito preso com o teu reino aqui, o teu reino quebra. Quebra. Só para eu ter que ir embora, começar do zero em outro lugar, se Deus me chamar. Assim é a vida, irmão. Nós temos que estar sendo guiado por Cristo. Sabe? Nos passos da fé, nós vamos entender que o senhorio de Cristo é perder para ganhar. Quem quiser ganhar a sua vida vai ter que perder. Irmão, é uma conta que no mundo não dá certo. E é uma mentalidade que a gente traz para dentro da igreja achando que nós vamos conseguir viver com isso aqui. Nos passos da fé, nós não temos lucro nessa vida. Nos passos da fé, nós vamos perder. Nos passos da fé, nós vamos entender que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, isso, ele se salvará, ele ganhará a sua vida. Nos passos da fé, semana passada eu falei, nós tínhamos aqui semana passada, um monte de irmão, tinha um monte de compromisso todo, né? Estava aqui 5 irmãos, né? 5, 6 irmãos. Se volta lá e vê essa mensagem que eu falei semana passada. Semana passada, nos passos da fé, eu falei que a palavra de Deus precisa encontrar um coração com uma terra fértil. Falei sobre os 4 tipos de solo, foquei no solo do coração, falando sobre isso. Para essa semente frutificar, e eu estou dizendo nesse dia que o senhorio de Cristo é o segundo passo para a gente entender e essa semente dar fruto. Porque se a gente não perder a nossa vida, não vai ter como, irmão. Eu não estou falando que você não deva ter lazer, amém, irmãos? Não estou falando que você não deva ter férias, não estou falando que você não deve comer do bom e do melhor, não estou falando que você deve desfrutar das coisas boas dessa vida, não estou falando disso, eu estou falando que isso não é essência para você, nós não corremos atrás disso, se não tiver, está tudo bem, nós vamos viver e servir a Cristo, porque melhor é servir a Cristo do que servir essas coisas. Não preciso ter nada disso para ser feliz. Nós não precisamos ter nada disso para ser feliz, nós não precisamos ter um carro melhor para ser feliz, nós não precisamos ter um lote para ser feliz. Eu falo de lote porque eu não gosto de carro, vocês já perceberam isso, né? Quem sabe já... Mas eu falar lote, uma casinha, eu fico olhando, eu fico assim, meu Deus, casa bonita, eu gosto de terra, sabe? E se não tiver, eu vou ficar triste porque eu não tenho? Não, se não tiver um carro melhor, se não tiver, você vai ficar triste? Não, porque isso não é para mim, não é para mim não, isso não é o principal que eu devo buscar. Eu tenho que buscar é viver com o Senhor, eu tenho que buscar e dizer para Deus assim, Deus, a minha vida é 100% do Senhor, tendo ou não tendo. Mateus capítulo 16, versículo 26 diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai aproveitar, irmão? Você gastar a vida inteira correndo atrás das coisas, e no final falar assim, o que eu fiz da minha vida? O que eu servi a Deus? Como eu servi a Deus? Sabe, nos passos da fé nós aprendemos que a maior tragédia não é perder algo terreno, é perder a própria alma por uma vida terrena. Nos passos da fé, a gente acredita que o homem natural, ele anda para as coisas que tem na terra, o homem espiritual anda para as coisas do espírito.
A primeira coisa que você tem que entender na sua vida é: como está o meu espírito? Como está a minha conexão com Deus? Como diz aquele rapaz, como é que ele chama? Saúde é o que interessa, o resto. Vida com Deus é o que interessa, o resto não tem pressa. Essa mente, perder a vida e ganhar a vida é isso. Como que eu estou com Deus? Lá fora pode estar chovendo canivete. Minha conta pode estar 200 mil negativo no banco, por causa de alguma coisa. Não é porque você é canelado, irmão, porque aconteceu algum imprevisto, alguma coisa aconteceu, e você falou assim: não, eu não tenho como pagar agora, eu vou voltar lá e vou pagar, mas eu estou bem com Deus? Agora nós não podemos dizer assim, né? Procurar as coisas, de ter um monte de coisa ruim, porque você provocou e achar que está bem com Deus, está tudo bem. São momentos da vida que os estresses, as cruzes vêm, ele fala assim: não, eu preciso estar bem com Deus, e eu vou acertar essas coisas, eu vou corrigir o que precisa ser corrigido, corrigir o casamento, corrigir filhos, corrigir no trabalho, corrigir em tudo, mas eu preciso estar bem com Deus, eu preciso focar nas coisas espirituais. A fé não abre mão, a fé não abre mão de nada que é mundano, tudo que é mundano deixa para lá. A fé, ela fala assim: olha, eu vou me seguir a Cristo, não vou abrir a mão das coisas espirituais para servir o que é mundano. Perder a sua vida e dizer: Senhor, eu quero entregar tudo a minha história para você. Irmão, ter fé é não ter mais o controle da vida. Eu navegarei no oceano do Espírito. É Deus que vai me guiar. Eu sigo 2 irmãos gêmeos que estão fazendo a volta ao mundo, naquela, como é que chama aquele negócio? De vela. Estão chegando agora, dia 18, depois de 7 anos, estão chegando para o Brasil. Dia 18 agora, sábado, eles chegam lá em Ubatuba. Saíram há 7 anos e alguns meses atrás. Eu sigo lá, eles ficam mostrando o mar lá, aquele negócio todo. Os irmãos Kadosh, um negocinho. O mar irmão, é terrível. Mas é isso. O barco balança, balança. Mas o Senhor é o que dirige, o Senhor é o que direciona. Viver por fé é deixar Ele cumprir todo o seu desígnio na nossa vida. Irmão, o que nós precisamos mudar na nossa história? O que nós precisamos mudar na nossa vida para que Cristo seja o Senhor? Sai daqui nessa noite pensando, sai daqui nessa noite meditando nessa palavra: Senhor, eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o Senhor. Isso é dizer: Cristo, o Senhor é o Senhor da minha vida. Me ajuda, me inspira, me direciona. É uma oração que você tem que fazer com Deus: Deus, eu quero perder a minha vida, eu vou perder a minha vida. Quantos estão dispostos, irmãos, a perder a vida? Disposto de fato mesmo a perder a vida, falar assim: isso aqui não tem valor para mim, por amor a Cristo. Quem tem Cristo tem tudo. Como diz aquela historinha, né, do rapaz que foi fazer o leilão do quadro, do filho que pintou um quadro e tinha vários outros quadros da sua coleção, e ele foi colocar o quadro lá do filho, o primeiro quadro que ele quis leiloar do filho. Você imagina um quadro estranho, não aceito por todo mundo, diferente de todos os outros? Ninguém queria pegar esse quadro. Até que um lá falou assim: vamos passar para frente dos quadros, deixa eu pegar esse quadro aqui. Pegou o quadro no leilão. Aí o leiloeiro disse: o leilão está encerrado. Ele falou que o quadro era do filho: esse quadro é do meu filho, vamos começar por ele. Ninguém queria o quadro do filho, ninguém conhecia o filho.
Aí a hora que um falou assim, tantos lá no quadro, levou o quadro. Aí a hora que ele levou o quadro, ele falou assim, o leiloeiro disse, o leilão está encerrado e todas as outras obras também já estão juntamente com esse quadro. Porque quem não quer ter o filho não pode ter o resto. Leiloou o quadro do filho, que era o estranho, aí levou toda a outra coleção dos grandes quadros. Quem não pode ter o filho não pode ter o resto dos quadros. Quem não pode ter a Cristo não pode ter a vida. Quanto você daria para ter a Cristo? Quanto você daria para ter a vida eterna? Cristo já colocou o preço. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo e perder a sua vida. Nos passos da fé, Cristo é o nosso Senhor. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quero orar. Depois você coloca na sua casa a música Que Minha Vida Queime a Ti, para você poder orar um pouquinho. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Derrama tua glória, tua graça, teu amor e teu favor sobre nós. Te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a viver nos passos da fé. Que o Senhor seja o Senhor de toda a nossa história. Que o senhorio do Senhor aconteça de fato em nossas vidas. Nos ajude a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos, a seguir ao Senhor, a entender que precisamos perder a nossa vida para achá-la. Que os nossos irmãos, que eu aqui nessa noite, possamos ser transformados pela Tua Palavra, transformados por aquilo que o Senhor ensinou aos Seus discípulos, e que o Senhor nos direcione e nos abençoe para a honra e glória do Seu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Estenda suas mãos. Senhor meu Deus, te abençoe. Senhor nosso Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe nessa noite. Resplandeça o Senhor sobre nós, nos abençoe, nos guarde, nos guia para a glória do Senhor. Nós oramos, Pai, pedindo assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Igreja do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estamos encerrados. Que o Senhor abençoe vocês e até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém, amém.